Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Essa é a nossa quinta aula do material 5. Continuação aí do tema notação científica. Bom, agora estamos na parte da notação científica de números muito pequenos. Então, continuando aquela parte, né, de representar aqui diferentes formas. Voltei muito aqui. De representar esse número, né? 0,00954. Bom, então, pessoal, notação científica, a regra é a seguinte. O número aqui, ó, que antes das casas decimais, né? As casas decimais são os números do lado direito da vírgula. Então, só vai ter um número aqui, na notação científica, e esse número é de 1 a 9, certo? Por exemplo, este caso aqui, ó, não é notação científica, porque ele começa aqui com o 0, certo? E este número aqui, ó, 95,4 vezes 10 a menos 4 também não é notação científica, porque lembrando que aqui, ó, tem esse número aqui tem que ser de 1 a 9, certo? Atividade 10. Faz sentido usar a potência de base 10 para representar um número? Sim, né? Faz sentido. No caso aqui, para representar números muito pequenos, mas também pode representar números muito grandes, como nós já vimos mais no início aí do material 5. Então, a resposta da atividade 10. Atividade 11. Abaixo estão alguns diâmetros de grãos de pólen encontrados na natureza. Escreva esses valores em notação científica. Bom, aqui já está a resposta, né? Eu vou mostrar para vocês como que chegou nessa resposta. Bom, aqui está 8 vezes 10 a menos 6. Então, aqui nós pegamos a vírgula e vamos andar até aqui, ó. Então, contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso é 10 a menos 6. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que é 10 a menos 5. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que é 10 a menos 6. 2 vezes 10 a menos 6. Então, é assim que nós colocamos na forma de notação científica. Algumas curiosidades do mundo dos pequenos números. Abaixo estão representadas algumas massas em quilogramas expressas em notação científica. Escreva os valores abaixo na forma decimal. Então, aqui, por exemplo, ó, tá a massa, né, de um mosquito. Se o mosquito sentar numa balança, logicamente, uma balança sofisticada, uma balança de precisão, 1,5 vezes 10 a menos 6. Vou mostrar como que chegou na resposta ali. A caneta já está ativada. Ó. Então, nós vamos colocar aqui 1,5 e ele vai andar 6 para a esquerda, porque o expoente do 10 é negativo. Então, essa vírgula vai andar 6 números para a esquerda. Opa, vai andar 6, só que eu tenho só 1. Eu tenho que andar 6. Então, ó, eu tenho que andar 6 e eu tenho só 1. Então, eu tenho que colocar, ó, 6 menos 1, 5. Eu vou completar aqui com 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou andar 6 e coloco a vírgula aqui, ó. Aqui, 3,7 vezes 10 a menos 2. Como é menos 2, eu vou andar 2 números com a vírgula para a direita. Como só eu tenho 1 já, né? Então, basta eu colocar um 0 aqui. Vem para cá, ó. 0,037. E olha aqui quanto que é a massa, né? Quando a gente fala no nosso dia a dia, a gente fala quanto pesa. E a gente não vai mudar o nosso jeito de falar, né? A gente vai chegar para alguém e falar assim, ah, não é peso, é massa, né? E fica muito chato, né? Mas a gente sabe que aqui é massa.
10 elevado a menos 5. Então, eu pego o 5 aqui, ó, vou andar com a vírgula, 5 números para a esquerda. Mas eu tenho um número já, ó. Eu tenho que andar 5. Então, 5 menos 1. Então, vou ter que colocar 4 zeros aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Agora eu consigo andar 5 números. E coloco o zero aqui para não... que do lado esquerdo tem necessidade de colocar o zero, né? Então foi assim que chegou nesse resultado. Eu tenho 4 zeros aqui. Bom, agora aqui. Agora um novo tema já. Mudanças que ocorrem no perímetro e área de um quadrado quando ampliamos ou reduzimos seus lados. Atividade 1. Observe a figura abaixo. Considere o lado de cada quadradinho como unidade de medida de comprimento. Para que o perímetro do retângulo seja reduzido à metade, a medida de cada lado deverá ser... Então, no caso do perímetro, se eu divido o tamanho dos lados pela metade, o perímetro também vai dividir metade. Então, para que o perímetro do retângulo seja reduzido à metade, a medida de cada lado deverá ser dividida por 2, item A. Isso é o caso do perímetro, certo? Atividade 2. O gato 2 da figura abaixo é uma ampliação do gato 1, ambos desenhados em malha pontilhada. A distância entre dois pontos da malha 1 é 1,5 a distância entre os pontos da malha 1. Tá? Então, o gato da malha 2, a distância é 1,5. É a mesma coisa que multiplicar por 1,5, né? Se um contorno do gato 1 mede P centímetros, qual é a medida em centímetros do contorno do gato 2? Então, o contorno do gato 2 é só multiplicar por 1,5, certo? O perímetro. Atividade 3. Dois quadrados estão representados no plano cartesiano, como mostra a figura. O perímetro do quadrado menor é PU. Então, esse é o perímetro do quadrado menor que esse azul. Sendo U a unidade de comprimento. Certo. Então, P é a unidade de comprimento é centímetro, decímetro, metro, milímetro, assim por diante. É correto afirmar que o perímetro do quadrado maior é... Então, nós vamos ter que ver aqui a distância aqui. Correto afirmar que o perímetro... Bom, ele está no plano cartesiano. Tem que fazer aqui por... Tem que fazer por Pitágoras, certo? Ó, aqui é um triângulo retângulo, certo? Triângulo retângulo. Esse lado do triângulo retângulo mede 1, esse aqui mede 1. Eu quero saber a hipotenusa, certo? A hipotenusa, pessoal, sempre vem primeiro aqui ao quadrado, ó. X ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, que é os catetos elevados ao quadrado, né? A soma dos catetos elevado ao quadrado. Então, teorema de Pitágoras. Ao quadrado da hipotenusa, que sempre vem do lado aqui esquerdo do sinal de igual, é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, dos catetos elevados ao quadrado. No caso aqui, os catetos medem 1. Lembrando que a hipotenusa é sempre o lado maior do triângulo retângulo, que está na frente do ângulo de 90 graus, que é esse daqui. Bom, eu fiz tudo isso porque o lado do quadrado, ele é hipotenusa, tá? O tamanho do lado quadrado é hipotenusa. Então vai ficar o seguinte, ó, x ao quadrado, 1 ao quadrado é 1. Então vai ficar aqui, ó, x ao quadrado é igual a 2. Eu preciso extrair a raiz quadrada dos dois lados. Então, raiz quadrada de x ao quadrado, corto 2 de fora com 2 de dentro é x, é igual a raiz de 2. Certo.
Agora eu vou fazer a hipotenusa do quadrado maior. Aqui os catetos medem 2. Então vai ser x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 4, né? Então aqui vai dar raiz de 8. Então, aqui eu extraio a raiz quadrada dos dois lados, ó, corta aqui o 2 com 2. X é igual a raiz de 8. Pessoal, para saber quantas vezes é o tamanho, eu tenho que fatorar aqui o 8, tá? Vou fatorar a raiz de 8 aqui, ó. Então a fatoração é como se fosse um MMC. Aqui eu vou colocar números primos. Vou dividir por números primos. Certo? Bom, então o número primo aqui, que pode dividir o 8, né? É o número 2, porque o 8 é par, né? O 8 está na tabuada do 2. Então 8 dividido por 2 dá 4. Aí eu escolho o 2 de novo, porque o 4 é par. 4 dividido por 2 dá 2. 2 novamente. Então aqui, ó, deu 3 número 2, né? Que se eu fizer aqui 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, que seria a raiz. Então, como isso aqui está dentro da raiz, eu estou fazendo raiz de 8, e eu fatorei. É o seguinte, eu vou separar de 2 em 2, porque é uma raiz quadrada. Então, vai ser raiz quadrada de 2 elevado a 2, tá? Eu estou fazendo esses dois aqui, ó. Esses dois aqui é 2 elevado a 2. Vezes raiz de 2, certo? Que é esse 2 aqui, esse é raiz de 2 aqui. Posso cortar aqui, ó. Então, o perímetro... Opa, o perímetro ainda não. O lado, né? 2 raiz de 2. Então, esse aqui é o lado do quadrado maior. É o lado do amarelo. E esse aqui é o lado do azul, que é o pequeno. Certo? Bom, agora eu tenho que achar o perímetro, né? Ele está pedindo aqui o perímetro e não o lado. E dá para confundir, né? Se nós se fosse o lado, ó, tem uma resposta aqui para o lado. Porque 2 raiz de 2, né, que é a raiz de 8, isso aqui é a raiz de 8, ó. 2 raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 8. Tem aqui na resposta, que é 2 vezes o lado, mas não, é que é o perímetro. O perímetro do azul é 4 vezes raiz de 2, ó. Eu vou chamar de PA. Perímetro do azul é 4 raiz de 2. Por que 4? Porque é raiz de 2 mais raiz de 2 mais raiz de 2, né? 4 vezes, então 4 raiz de 2. O perímetro do amarelo, vou chamar de PAZ. PAM, perímetro amarelo, é 4 vezes 2 raiz de 2, que é igual a 8 raiz de 2. Mas não tem aqui na alternativa. Seria... Ah, tem sim, tem sim. É 4 raiz de 2, né? Então vamos dividir, ó, para achar. Vamos dividir 8 raiz de 2, que é o perímetro do maior, dividido pelo perímetro do menor. Tá? Então aqui, ó, raiz de 2 cancela, são iguais. Eu faço 8 dividido por 4, dá 2. Ó, então é 2 vezes. Na verdade, não precisava nem ter calculado o perímetro, porque pela teoria, calculei o perímetro aqui de besteira. Porque pela teoria, quando eu dobro o tamanho do lado, eu dobro o tamanho do perímetro. Ou seja, né, o lado
do quadrado amarelo é o dobro do lado do quadrado azul. Então, ou seja, vai ser o dobro. Eu não precisava ter feito essa conta aqui. Essa, nem essa daqui. Bom, então guardem o seguinte. Sempre quando eu dobro o lado da figura, eu vou dobrar o perímetro, tá? Ou se eu, qualquer número que eu multiplicar, ou dobrar, ou fazer vezes 3, ou fazer vezes 1,5, como o caso desse exercício dessa atividade 2, eu sempre multiplico o perímetro será multiplicado pelo tamanho que o lado foi multiplicado. Então, pessoal, para não estender muito a aula, que já deu mais de 15 minutos de aula, vamos ficar por aqui. Um grande abraço, continue se cuidando sempre, fiquem com Deus.